isso ao Dr. Hammer, ao Emmanuel Corbel, que são meus mestres dentro dessa área, tá? Então, o que acontece aqui? Primeiramente, nós temos essa linha que representa a vida. Então, você vai nascer aqui, tá? E você vem a morrer aqui. A gente não sabe o dia da morte. Só que o que você faz? Você vivencia o dia e a noite. Então, quando a gente está falando de dia e de noite, aqui é o dia. Então, você gasta energia de dia e aqui é a noite. Você repara. Ou seja, de dia você gasta energia e de noite você faz uma reparação. De dia você tem um hormônio que chama serotonina e de noite você tem um hormônio que se chama melatonina. E aí, pessoal, nós temos um sistema que controla tudo isso. O dia ele é controlado pelo sistema simpático e a noite pelo sistema parasimpático. Ou seja, de dia um sistema acelera e o outro vem freando e à noite eles vão se inverter. Mas chega um momento que a gente não está conseguindo equilibrar esse sistema. Por quê? Porque a gente vivencia algum estresse. Quando você vivencia um estresse, o que acontece? O seu cérebro vai para um pico de gasto energético. Ele entra em simpaticotonia. E automaticamente ele começa a gastar energia que nem um louco para tentar resolver. Porque ele precisa se adaptar, ele precisa sobreviver. Lembra do cérebro reptiliano entrando em ação. Só que chega um momento que ele não consegue mais, ou ele já passou o estresse. O que nosso cérebro faz? Ele faz uma reparação, e aí ele gera um outro ciclo, onde ele vai fazer uma queda. Para quê? Para poupar energia. Só que o cérebro precisa entender tudo isso, então ele vai fazer uma releitura, e aí é o momento que ele vai entender o que aconteceu, desde o momento do estresse até o momento do final da reparação. Ele faz essa leitura e automaticamente o que ele faz novamente? Uma outra fase de reparação. Então, tudo que é reparação a gente vai chamar de vagotonia. E aí a pessoa vai entrar no quê? Num ciclo de vida normalmente, natural, né? Igual ela estava fazendo, e automaticamente nós chamamos isso de normotonia. Então, vamos explicar esse gráfico agora de uma forma mais clara. Eu estou vivendo minha vida. Tá? E aí, por alguma coisa eu passei um estresse, eu não soube lidar com ele, eu vou gastar muita energia. Aqui eu posso ter insônia, aqui eu posso ter ansiedade, gasto de energia gera o quê? Perda de peso, tá? Então, automaticamente chega um momento que o cérebro não suporta mais isso, e ele vai fazer o quê? Ele vai mudar, ele vai ter uma queda, tá? E aqui a gente pode ter o quê? Um ganho de peso, porque eu vou precisar de reparação. Aqui eu vou ter o quê também? Sono. Aqui eu vou ter o quê também? Pode ser uma fase depressiva, estar para baixo. Mas nesse momento onde o cérebro tenta entender tudo o que aconteceu, pode ser um momento onde nós vamos ter o que a gente chama de angústia. Então, entre uma ansiedade, entre uma depressão. A angústia, lembra que é um momento de paralisação. É um momento onde nós ficamos introspectivos, nós não sabemos o que aconteceu. E esse é o momento da angústia, onde o seu cérebro está buscando informação, até ele conseguir fazer outra reparação e normalizar tudo isso. Então, aqui é que a gente tem que entender que as angústias, elas vão existir em qual momento da nossa vida? Quando nós estamos naquela sala onde a gente não sabe para onde a gente deve ir. Tá? Então, aqui, vou estar passando as dicas só para a gente sair da tela do computador, tá? É onde eu falo que nós temos que participar da nossa vida sendo consciente e coerente. Eu defendo isso porque foi assim que eu consegui modificar todo o meu funcionamento. Foi me conhecendo para poder entender o que eu estou produzindo, o que está acontecendo comigo. E aí fica outra dica. Fazendo as mesmas coisas, terás os mesmos resultados. Pessoal, por favor, isso é básico. Neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de fazer o quê? Transformação, mudança. É aqui que você aprende outra língua, é aqui que você aprende outras coisas. Então, é preciso praticar isso para ter a transformação. Então, treinamento, não tem outro caminho. Conheça a si mesmo. Tá? O que eu fui fazendo? Vou voltar a câmera aqui para mim agora. O que eu fui fazendo, então, nesse período da minha vida para conseguir me conhecer? Eu fui buscando conhecimento. A angústia nada mais é do que algo que você desconhece, é algo que você está tendo dificuldade. Então, o convite que eu sempre faço para as pessoas é de se reconhecer,
de poder entender. Por isso que eu coloco que aquele vídeo anterior é importante, não só por conta do cérebro inconsciente ou do cérebro trino, mas nós precisamos também entender outra parte, que é quem você é, de onde você tira essas informações. Nós trazemos as nossas informações da nossa infância. Muito do que a gente tem de aprendizado, que a gente usa no nosso dia a dia, é da nossa infância. A gente traz também do transpessoal, da nossa família, da nossa história gestacional. Mas se você não conhecer isso, como você vai entender exatamente o que é uma angústia? Como que você vai solucionar a angústia? A gente não pode ficar pensando só que, eu tô mal, eu vou tomar isso, isso me ajuda, eu vivo na fuga, né? Lembra com o sinestésico? Qual pode ser uma fuga de uma angústia? Eu vou correr, eu vou transformar tudo em atividade física, porque daí eu vou produzir serotonina. Ok, legal, isso vai te ajudar, com certeza. Mas só cuidado para não transformar isso em fuga constante. Vai olhar para o seu problema, vai buscar essa solução. Temos técnicas para isso, nós temos profissionais para isso, tem tanta coisa boa para isso, a atividade física faz parte. Agora todo mundo relaciona assim, eu desconto a minha ansiedade, a minha angústia, a minha depressão na comida. Ok, você não desconta então essas coisas na atividade física, nas roupas, nas compras, na necessidade de beber, na necessidade de pôr a culpa no outro. Temos várias formas que a gente ocupa em vez de olhar para o problema. Então, a nossa angústia está na nossa dificuldade de relacionamento, na nossa dificuldade de se relacionar com nós mesmos. Relacionamento a gente vai falar semana que vem. Então, semana que vem eu vou entrar bem em relacionamento para as pessoas entenderem a necessidade que nós temos. Aqui, a gente precisa entender que a angústia é algo que está dentro de mim, é algo que eu preciso entender de uma forma diferente, eu preciso me conhecer e entender se eu estou transformando a minha ansiedade, a minha depressão, a minha necessidade de um gasto energético ou de reparação em angústia, porque você não tem entendimento. E aí, mais uma vez, paralisação. Mais uma vez, introspecção. E aí você não consegue pôr para fora. O auditivo não vai conseguir falar, tá? Ele vai ficar sufocado. O sinestésico vai fazer o quê? Ele não vai conseguir muitas vezes ter movimentação, ele não vai conseguir sair para fazer as coisas, para se realizar, para sentir de verdade, tá? E o visual muitas vezes ele não vai querer ver nada, ele vai ficar ali prostrado no sentido não consigo sair do meu lugar, eu não vejo, eu não quero ler, eu não quero isso. Então, pessoal, o que eu convido todo mundo aqui é busque autoconhecimento. Com autoconhecimento você consegue autocura. Se conheça, entenda o que é a sua angústia. É fácil jogar angústia em qualquer lugar. É meu sogro, é minha sogra, é meu pai, é minha mãe, é minha esposa, são meus filhos, é o meu trabalho, é dinheiro. Agora, quando você olha a sua conexão com essas palavras, automaticamente você pode transformar isso em coisas melhores, ok? Então, a angústia ela está dentro de você por algum motivo. Busque a causa. Vamos parar de tratar sintomatologia. Olha para dentro de você e pergunta o que é isso. Tem como fazer isso? Tem, ok? Mas eu precisava só pontuar isso para vocês. Semana que vem eu falo de relacionamento. Quem não assistiu a aula, mais uma vez, assiste a aula passada de crianças e conflitos. Nós vamos estar somando informações, então eu preciso que vocês entendam isso. Para mim, tudo é uma unidade, nada vai ser separado, tá? Eu defendo aquela frase, o todo representa as partes e a parte é representada pelo todo. Então, dentro disso, a gente vai fazer uma soma de informações. E a semana que vem, quando eu for fazer a aula sobre relacionamento, aí a gente consegue conectar tudo. Eu vou estar liberando perguntas agora para quem quiser fazer, e aí a gente pode compartilhar tudo isso entre grupos, né? Porque às vezes a sua dúvida pode ser a do outro, ok? Espero que eu tenha atendido a necessidade da pergunta, porém, tá? Tem coisa que a gente precisa ir mais a fundo, tem coisa que a gente precisa entender melhor para poder responder. E o que eu quis dizer aqui, a angústia está dentro de você por algum motivo. E aí, vamos buscar esse motivo, passado, presente, futuro, possivelmente passado ou futuro. Você não vive o seu presente, mas se você conseguir entender qual a sua necessidade, com certeza você vai resolver bastante coisa, ok? Então, fico à disposição, vou estar encerrando para não estar passando os 20 minutos, e eu vou colocar esse vídeo nessas 24 horas, depois a gente vai para o IGTV, ok? Obrigado, pessoal, tenham um bom dia.